Por mais de 3.000 anos, um túmulo egípcio permaneceu escondido em uma parte do deserto que ninguém acreditava que um rei escolheria. Quando os arqueólogos finalmente chegaram a ele, a câmara parecia muito destruída para ser salva. As paredes desabaram a tinta. Derreteu cada linha de texto, se desfez em pó. Mas uma vez que alimentaram esses pedaços quebrados em uma IA, algo inesperado apareceu. Mensagens que nunca foram destinadas aos vivos e avisos que ninguém deveria ler. Número 1. O mistério do rei egípcio desaparecido. Por muito tempo, um rei egípcio ficou em uma espécie de limbo estranho. Seu nome estava em todos os livros de história. Seu rosto estava nas paredes dos templos. Mas ninguém na terra sabia onde seu túmulo realmente estava. Esse governante desaparecido era Tutmés II, um rei de uma das famílias reais mais poderosas do Egito, a 18ª dinastia. No início dos anos 2000, os arqueólogos haviam mapeado quase todos os sepultamentos reais conhecidos daquela dinastia. Eles sabiam onde Tutmés I estava, onde Hatshepsut havia descansado e onde Tutmés II foi enterrado. Mas no mapa dos túmulos reais, Tutmés II era apenas um ponto de interrogação. Seu corpo, ou pelo menos um corpo que muitos acreditavam ser o dele, foi encontrado em 1881 em um esconderijo real oculto em Deir el-Bahari. Deir el-Bahari é uma área de penhascos perto de Luxor, onde sacerdotes reenterraram vários faraós para mantê-los seguros. Essa múmia foi posteriormente desembrulhada e estudada, e por mais de um século museus a rotularam como Tutmés II. Hoje ela está exposta no Museu Nacional da Civilização Egípcia, no Cairo. Mas mesmo agora, alguns pesquisadores acreditam que essa identificação pode estar errada, porque os ossos parecem mais antigos do que a idade que a maioria dos especialistas atribui a Tutmés quando ele morreu. Para entender por que isso importava, é útil saber quem foi Tutmés II. Ele foi o quarto faraó da 18ª dinastia, governando por volta de 1490 a 1469. Ele era filho de Tutmés I e de uma esposa menor chamada Mutnafrit, e garantiu seu lugar no trono casando-se com sua meia-irmã real Hatshepsut. Juntos tiveram pelo menos dois filhos conhecidos, uma filha chamada Neferura e um filho que mais tarde se tornaria o famoso Tutmés III. Seu tempo no trono foi curto e conturbado. Alguns estudiosos acreditam que ele governou por apenas cerca de 3 anos. Outros argumentam que foram cerca de 13. De qualquer forma, ele foi ofuscado pelas fortes personalidades ao seu redor. Seu pai antes dele, Hatshepsut, que mais tarde assumiu o trono em seu próprio nome, e seu filho guerreiro depois dele. Registros sobreviventes dizem que durante seu reinado generais egípcios esmagaram uma rebelião na Núbia e lideraram uma campanha no Levante. Mas as inscrições sugerem que os oficiais e não o próprio rei lideraram a maior parte da ação. Seu registro de construções também parece escasso. Um dos poucos grandes projetos claramente ligados a ele é um portal de calcário no grande templo de Karnak, iniciado em sua vida e concluído apenas sob seu filho. Existem blocos e estátuas espalhados com seu nome em lugares como Elefantina e Semna, mas nada comparado aos enormes programas de construção dos governantes antes e depois dele. Tudo isso deu a Tutmés II uma reputação de rei intermediário. Importante para a árvore genealógica, mas fácil de ignorar quando se está diante de gigantescos monumentos que gritam outros nomes. Agora mova-se para a margem oeste do Nilo, em Luxor. Atrás da faixa verde de campos, a terra se ergue em uma parede de rocha amarela. De um lado desse penhasco está o famoso Vale dos Reis, onde turistas caminham por caminhos pavimentados entre túmulos numerados. Do outro lado, cerca de 2 milhas mais adentro do deserto, a rocha se divide em um aglomerado de estreitos vales secos. Esses são chamados de wadis ocidentais. Um wadi é um leito de rio seco que pode, de repente, se encher de água após chuvas fortes. Os wadis ocidentais são íngremes pedregosos difíceis de alcançar e nada semelhantes às trilhas turísticas arrumadas que a maioria das pessoas conhece. Por muito tempo, esses vales secundários foram tratados como notas de rodapé.
Alguns túmulos importantes eram conhecidos lá principalmente de mulheres reais. Em um vale chamado Wadi Gabanat El Kurud, os arqueólogos já haviam encontrado o túmulo esculpido na rocha de 3 esposas estrangeiras de Tutmestre Sero, repleto de joias ricas e objetos finos. Nas proximidades, outro túmulo alto e awkward, esculpido no penhasco acima, estava ligado a Neferura, a filha de Tutmés II e Hatshepsut, com base em uma escultura muito desgastada de seu nome. Essas descobertas disseram aos especialistas que pessoas importantes foram enterradas aqui, mas a maior parte da área ainda parecia um deserto bruto. Em 2007, um pequeno grupo de pesquisadores fundou a New Kingdom Research Foundation, ou NKRF, para estudar exatamente esse tipo de terreno esquecido. Sob a liderança do arqueólogo Piers Litherland e mais tarde com a especialista em geociências Judith Bunbury, a equipe começou um projeto de longo prazo nos Wadis ocidentais. Desde 2013, eles voltaram temporada após temporada trabalhando com o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito para mapear cada encosta ravina e face de rocha do lado oposto da montanha tebana. Após quase 10 anos desse trabalho paciente, a ruptura aconteceu no outono de 2022. Em um ramo da área conhecido em seus planos como Wadi Si, a equipe encontrou algo que não se encaixava no padrão usual. Enquanto escavavam perto do túmulo ligado à Neferura, descobriram um poço profundo cheio de material ritual, incluindo os ossos de um jovem bezerro. No Antigo Egito, esses depósitos de fundação eram pequenos despejos rituais colocados perto de edifícios e túmulos importantes quando eram construídos. Um bezerro inteiro era uma oferta muito generosa. Isso disse à equipe que algo grande estava próximo. Eles esperavam encontrar um poço ritual correspondente do outro lado do túmulo invisível. Em vez disso, ao remover cerca de 1,5 metros de rocha e cascalho, eles viram uma borda cortada reta na rocha-mãe e o topo de um degrau esculpido, depois outro degrau, depois outro. Isso não era um buraco de oferta raso, era o início de uma escadaria descendo para a montanha. A nova entrada estava abaixo do túmulo de Neferura, e a equipe a marcou em seus planos como Wadi C4. A princípio, todos presumiram que seria o túmulo de outra mulher real, talvez uma rainha ou princesa do mesmo círculo. A entrada era lenta e exaustiva. Ao longo dos anos, entulho solto e lama haviam descido para a entrada e endurecido de modo que a parte superior do corredor estava cheia de uma mistura de pedras e terra que parecia quase como concreto. Trabalhadores com capacetes se agachavam no espaço estreito, raspando material em baldes com pequenas ferramentas. Tudo foi puxado para cima pelas escadas à mão, peneirado ao ar livre e verificado novamente à luz do dia, caso algum objeto minúsculo estivesse escondido na terra. A única luz debaixo da terra vinha de lâmpadas carregadas por energia solar. Judith Bunbury disse mais tarde que todo o processo era angustiante porque a equipe estava trabalhando sob tetos rachados em poeira e escuridão e tinha que confiar que a rocha acima deles aguentaria. Semanas de escavação se transformaram em meses. Quando conseguiram limpar espaço suficiente no corredor para se mover livremente, a equipe ainda não sabia que tipo de túmulo estavam lidando. A entrada era mais larga e a porta mais alta do que muitos túmulos conhecidos de mulheres reais na área, mas isso sozinho não provava nada. Somente quando finalmente romperam para a primeira câmara aberta, o tom da descoberta mudou completamente. Piers Litherland foi o primeiro a se espremer na sala. O chão era irregular, coberto de gesso caído e pedaços de rocha. As paredes eram ásperas e rachadas, com grandes cicatrizes onde a decoração havia estado uma vez. Mas quando ele levantou sua lâmpada em direção ao teto, viu algo que o parou em seco. Parte do teto ainda estava coberta de tinta azul profunda, salpicada com pequenas estrelas amarelas. Esse design de teto estrelado é uma marca registrada real. No Novo Reino foi usado nas câmaras funerárias de reis e algumas pessoas de muito alto status, não em pequenos túmulos secundários. Ao longo do topo das paredes, nos lugares onde o gesso ainda grudava na pedra, havia faixas tênues de figuras pintadas e linhas de hieróglifos. Elas estavam danificadas e eram difíceis de ler,
Mas era claro que esta câmara havia uma vez carregado um conjunto completo de cenas e textos, não apenas alguns símbolos simples. Havia um grande problema. A sala estava quase completamente vazia. Não havia sarcófago de pedra no lugar. Não havia caixões de madeira empilhados, nenhuma máscara de ouro, nenhuma pilha de bens funerários nos cantos. O chão carregava apenas rocha quebrada, alguns pedaços de madeira espalhados e alguns jarros de alabastro quebrados. Para um rei, isso era chocante. Mesmo em túmulos saqueados, você geralmente encontra pelo menos alguns fragmentos de objetos ricos deixados para trás. Aqui havia quase nada. A equipe entrou em uma espécie de caça lenta e cuidadosa. Cada pedaço de material que saía do túmulo era verificado repetidamente. Um de seus escavadores mais habilidosos, apelidado de Pai do Pincel, preferia usar um pincel macio em vez de uma colher de metal para não perder nenhuma pequena alteração no solo. No laboratório, outro membro da equipe fotografava cada pedaço de gesso quebrado e cada pequeno fragmento de jarro sob luz forte, depois registrava em uma crescente biblioteca de imagens. Semanas depois, sua paciência valeu a pena. Em um pequeno pedaço de alabastro, eles puderam distinguir o início de um título real. Filho de Ra, de seu corpo Tut. Em outro leram o Deus perfeito, Senhor das duas terras, Akeper. Esses fragmentos disseram a eles que estavam lidando com um rei cujo nome começava com Tut e cujo nome de trono começava com Akeper. Isso restringiu a possibilidade a Tutmés I ou Tutmés II, mas ainda não era suficiente para ter certeza de qual deles. Eles continuaram escavando e verificando. Finalmente, em uma parte lateral do complexo, a equipe encontrou o pedaço que resolveu a questão. Ele continha uma linha curta, mencionando sua grande esposa-chefe, sua amada Hatshepsut, que ela viva. Esse detalhe é crucial porque apenas Tutmés II se encaixa nessa imagem. Um rei casado com Hatshepsut, enquanto ela ainda era uma rainha viva antes de se tornar rei por direito próprio. Com esse fragmento, todas as peças se encaixaram. Este era o túmulo há muito desaparecido de Tutmés II. Quando a equipe percebeu o que tinham, comemoraram no local. Em entrevistas posteriores, Bamburi descreveu uma hafla, uma festa espontânea com cantos e danças, e uma grande refeição no dia seguinte, com cabra laçada para marcar um momento. Eles sabiam que haviam colocado um rei desaparecido de volta no mapa e aberto o primeiro novo túmulo de Faraó na área de Luxor, desde que Howard Carter rompeu a porta do túmulo de Tutankhamon em 1922. Em fevereiro de 2025, o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito confirmou oficialmente a identificação. Agora que o rei foi finalmente encontrado, a próxima pergunta era o que aconteceu dentro de seu túmulo número 2. O que realmente aconteceu dentro do túmulo arruinado de Thutmose II? Para entender o que aconteceu no túmulo de Thutmose II, os arqueólogos tiveram que ler os danos na pedra, da mesma forma que um detetive lê marcas em uma cena de crime. Em várias paredes você pode ver linhas finas e suaves, onde camadas de lama fina secaram e grudaram depois que a água ficou parada dentro da sala. Elas correm ao redor da câmara como marcas de banheira. Em algumas áreas elas chegam até a altura do peito de um adulto. O teto se encaixa na mesma imagem. Grandes placas de rocha se quebraram e caíram, e longas rachaduras percorrem o que restou. Inundações repetidas forçaram água e areia a entrar em pequenas juntas no calcário até que partes do teto perderam suporte e desabaram. A posição do túmulo explica por que isso aconteceu. A entrada está diretamente sob um sulco natural, na encosta basicamente um canal seco que transporta a água da tempestade. A maior parte do ano, esse sulco está vazio ou carrega apenas um pequeno fluxo após chuvas leves. Mas quando uma rara e violenta tempestade atinge as colinas tebanas, ele se transforma em uma cachoeira. O escoamento do vale lateral derrama pela borda, mistura-se com cascalho solto e rochas maiores e cai diretamente na escadaria que leva ao túmulo. A partir daí, a água tem apenas um caminho fácil. Desce os degraus ao longo do corredor de 95 pés e entra na sala quadrada no final.
Quando a primeira grande inundação atingiu após o sepultamento, enviou toneladas de lama e pedras pelo corredor principal e para a câmara, enchendo-a quase até a metade das paredes. A água encharcou o sarcófago e os móveis derrubou ofertas de seus lugares e subverteu partes do teto. Então drenou, deixando para trás um preenchimento espesso e pesado. Tempestades posteriores acrescentaram mais. Quando os antigos cuidadores voltaram à entrada, estava meio enterrada a escadaria, e o corredor estavam completamente entupidos, e a sala de sepultamento era uma cova quebrada e lamacenta, em vez de um lar seguro para um rei morto. Para os sacerdotes encarregados dos sepultamentos reais, isso era um pesadelo. Um túmulo de Faraó deveria permanecer seco e escondido para sempre. Aqui seu rei estava deitado em uma sala que ficava diretamente sob um canal de tempestade e já havia inundado mais de uma vez. Eles não podiam simplesmente despejar tudo pela porta original. A antiga abordagem estava bloqueada e instável, e cada nova tempestade ameaçava enviar mais água e pedras diretamente pelo mesmo caminho. Em algum momento, uma equipe posterior adotou uma abordagem diferente. Em vez de lutar para descer as escadas arruinadas, eles cortaram uma nova rota de cima. Cerca de metade do corredor principal, há um segundo corredor que se ramifica. À primeira vista parece parte do mesmo plano, mas quando você estuda a pedra, fica claro que foi cortado depois. O ângulo é um pouco diferente e as paredes são mais suaves. Vestígios de gesso branco, um revestimento liso feito de uma pedra macia, ainda grudam em partes da superfície. Ao contrário de um corredor de túmulo normal, que desce em direção ao sepultamento, este novo corredor sobe suavemente. Ele então entra na câmara principal vários pés acima do chão, através de uma porta cortada alta em uma parede. Eles levantaram o sarcófago e os itens grandes até a nova porta e os carregaram para fora pelo túnel ascendente até o ar livre. Depois disso, o sepultamento foi levado para um lugar mais seguro. O esforço de resgate também mudou a forma da encosta do lado de fora. Perto da entrada do túmulo há um enorme montículo que à primeira vista parece apenas um ombro natural do penhasco. Mapeamentos detalhados e novos relatórios mostraram que não é natural de forma alguma. É uma pilha feita pelo homem de lascas de calcário, blocos maiores, gesso e outros detritos acumulada para cerca de 75 pés de espessura em alguns lugares e moldada para se misturar à encosta. As equipes antigas despejavam rocha de rejeito ali camada por camada, depois cobriam com lama e cinzas para que parecesse uma encosta intocada. Quando arqueólogos modernos amostraram aquele montículo, encontraram sinais claros de que foi construído intencionalmente. Nas cinzas perto do topo estavam os restos quebrados de jarros de cerveja e pontas de cinzel cegas, exatamente o tipo de ferramentas usadas por construtores de túmulos. Mais para baixo encontraram grandes lajes de rocha de penhasco, algumas do tamanho de um carro, que foram alavancadas da face e então fixadas no lugar com gesso como uma espécie de cimento de pedra. É como se os construtores tentassem simular um deslizamento natural e depois travá-lo em posição de forma tão firme que ninguém suspeitasse que uma estrutura feita pelo homem estivesse escondida atrás dele. A razão mais provável para todo esse esforço é que a pilha está escondendo algo. Membros da New Kingdom Research Foundation agora acreditam que há um segundo monumento esculpido na rocha, sob aquela colina artificial, muito provavelmente o túmulo de backup, onde o sepultamento resgatado de Tutmés II foi colocado. Se isso estiver correto, então os trabalhadores que limparam o túmulo inundado não apenas armazenaram o sarcófago do rei em um templo ou em uma sala lateral. Eles construíram para ele um novo túmulo sob os entulhos e depois o enterraram sob essa pesada concha para manter tanto ladrões quanto futuras inundações afastados. Hoje os arqueólogos estão desmontando aquele montículo pouco a pouco. Eles não podem trazer máquinas pesadas, porque os mesmos blocos do tamanho de um carro que escondem o possível segundo túmulo poderiam esmagá-lo se movessem muito rapidamente. Cada rocha deve ser verificada a cada cesta de preenchimento, peneirada em busca de artefatos e pistas sobre como a estrutura foi montada. É um trabalho lento e cuidadoso, mas os riscos são enormes.
Se um segundo túmulo selado realmente estiver sob aquela colina feita pelo homem, ele poderia conter o único sepultamento real intocado deste período já encontrado nos tempos modernos. A estrutura do túmulo explicou o desastre, mas para entender o que o rei deixou para trás, a IA teve que entrar em ação e ler as paredes despedaçadas. Número 3. As mensagens aterrorizantes escritas nas paredes do túmulo. Quando você olha pela primeira vez dentro do túmulo de Tutmés II, as paredes e o teto parecem apenas quebrados e sujos. Pedaços de gesso estão espalhados pelo chão. A tinta está desbotada. Em alguns lugares, a superfície parece ter derretido e se dobrado sobre si mesma. Mas para as pessoas que estão trabalhando nisso, agora, isso não é apenas uma sala arruinada. É um livro quebrado. Cada pedaço de gesso caído é uma página rasgada de um manual que tinha como objetivo ajudar um rei a atravessar a noite e ameaçar qualquer um que se colocasse em seu caminho. O primeiro trabalho é a limpeza. Conservadores sentam-se em mesas com pincéis macios e bisturis retirando lama e sal de cada fragmento, às vezes não maior que uma mão. Eles fotografam cada lado em uma resolução muito alta. Eles registram onde cada fragmento foi encontrado. Então o quebra-cabeça começa. Nos computadores eles giram as fotos, tentam combinar as bordas, seguem a curva que uma vez se encaixou no teto e alinham pequenas faixas de tinta azul e estrelas amarelas. Uma equipe baseada em Cambridge, liderada por Odd Grazer O'Hara, já juntou muitas peças dessa forma e mostrou que grandes partes de um famoso livro do submundo uma vez cobriram o teto e as paredes superiores. Para tornar as pinturas danificadas mais fáceis de ler, a equipe não se baseia apenas em fotos normais. Eles usam conjuntos de fotos densas e permitem que o software construa um modelo tridimensional da sala, com base em centenas de imagens sobrepostas tiradas de ângulos ligeiramente diferentes. Esse processo, chamado fotogrametria, transforma a câmara irregular em um modelo digital que você pode percorrer na tela e ampliar sem perder detalhes. Eles também usam truques de luz especiais como a transformação de imagem de refletância, onde o mesmo pedaço de parede é fotografado muitas vezes com a luz vindo de diferentes direções. Depois, um espectador pode mover a luz em um laptop e de repente ver pinceladas rasas e contornos arranhados que o olho mal poderia detectar dentro do túmulo. Mesmo assim, a escrita é lenta para copiar à mão. É aí que entram ferramentas mais novas. Projetos como o Fabritius do Google treinam modelos de aprendizado de máquina para identificar hieróglifos individuais e sugerir qual sinal eles são, quase como reconhecimento de texto para um script muito antigo. Outras equipes de pesquisa alimentam fotos de túmulos e cópias de textos mais antigos em sistemas de aprendizado profundo que foram treinados em grandes bancos de dados como o Ramses Corpus, que contém centenas de milhares de palavras do Antigo Egito. Esses sistemas podem propor uma leitura aproximada de linhas danificadas em egípcio tardio, que os especialistas humanos então verificam e corrigem. Então, o que o teto quebrado do túmulo de Tutmés II revelou uma vez que os especialistas usaram ferramentas modernas para juntar as peças. Ele mostrou que a decoração veio de um livro longo e detalhado chamado Emduat. Seu nome é geralmente traduzido como O que está no submundo, e algumas pessoas também o chamam de A Escrita da Câmara Oculta. Não é um feitiço curto, é um guia completo sobre o que acontece durante as 12 horas da noite, hora por hora, enquanto o Deus Sol viaja em seu barco por um mundo oculto sob a terra. Nesta história, o Sol não simplesmente se põe e retorna pela manhã. Ele se move através de uma cadeia de halls escuros e cavernas profundas. Cada hora tem sua própria linha de texto e suas próprias imagens. Algumas horas mostram deuses amigáveis que ajudam a puxar o barco solar para frente. Outras mostram porteiros que só abrem as portas quando ouvem os nomes certos. Também há lugares onde os inimigos do Sol estão amarrados, queimados ou cortados para que nunca possam ameaçar a luz do dia novamente. O Amduá aparece pela primeira vez em túmulos reais no início da 18ª dinastia, especialmente no túmulo de Tutmés III. Durante esse tempo, parece ter sido tratado como um guia de alto nível, quase secreto.
Pessoas comuns não recebiam isso em suas paredes. Reis recebiam. O Amduat na Câmara de Tutmés II foi organizado em 3 faixas empilhadas, uma sobre a outra. Na faixa do meio, o Deus Sol é mostrado navegando em seu barco, cercado por outros deuses principais. A faixa superior contém espíritos amigáveis, estrelas e deuses que protegem a jornada. A faixa inferior é diferente. Ela mostra os inimigos da ordem sendo torturados. Muitos dos avisos mais severos estão lá embaixo. Uma das imagens mais fortes no Amduat é o Lago de Fogo. Em algumas horas da noite, uma poça brilhante aparece. Para almas boas e ajudantes do Deus Sol, aquele fogo é inofensivo e até fornece energia. Mas para os inimigos, o lago é um lugar de punição. Algumas cenas mostram cabeças ou corpos flutuando em chamas, enquanto guardas com facas decidem quem pode se aproximar e quem é jogado dentro. Outra imagem comum mostra corpos sendo cortados em pedaços. Em algumas horas, filas de figuras amarradas estão deitadas no chão, enquanto altos carrascos ficam sobre elas com facas. Em outras cenas, cabeças são separadas de corpos ou corpos são fatiados. Legendas antigas explicam que estas são pessoas ou espíritos que prejudicaram o sol, danificaram lugares sagrados ou lutaram contra o rei legítimo. A punição não é apenas dor. Estudos modernos frequentemente a chamam de uma segunda morte porque quando alguém é queimado ou cortado em pedaços, perde a chance de renascer com o sol ao amanhecer. Eles não são apenas mortos, são removidos completamente do ciclo da vida. Cobras aparecem frequentemente nessas ameaças. Na 7ª hora do Amduat, a serpente do caos gigante Apophis é presa em uma rede e golpeada com facas para que não possa engolir o barco solar. Outras cenas mostram grupos de inimigos amarrados, jogados nas espirais de enormes cobras ou trancados dentro de poços profundos, guardados por espíritos com cabeças de cobra. A câmara está muito danificada para reconstruir toda a jornada noturna hora por hora. Mas ao comparar os pedaços sobreviventes com cópias completas do Amduat de outros túmulos, os estudiosos podem descobrir o que estaria acima do sarcófago do rei. Sobre seu corpo, as linhas prometeriam que se ele soubesse os nomes certos e as palavras certas, ele passaria por cada porta, evitaria cada ameaça e se levantaria em segurança com o sol da manhã. Essas ideias não estavam limitadas a textos reais. Pessoas comuns usavam o mesmo tipo de avisos em seus próprios túmulos, embora em uma linguagem mais simples. Em túmulos do antigo reino em Saqqara, algumas portas falsas e paredes carregam longas ameaças. Um padrão comum começa com uma oferta amigável. Se um visitante pronunciar uma oração, o proprietário do túmulo o abençoará. Então o tom muda. O texto avisa que se alguém prejudicar o túmulo, se danificar a porta ou entrar enquanto estiver impuro, o grande Deus o julgará. Seu pescoço será torcido como o de uma ganso e sua linhagem será exterminada para que ele não deixe descendentes. Mais tarde, os proprietários de túmulos usaram avisos ainda mais fortes. Alguns dizem que qualquer um que danifique a escrita ou as imagens cairá na ira de Thoth, o deus da lei e da escrita. Outros invocam deuses como Sekhmet e dizem que as chamas de sua boca atingirão os culpados. Um aviso famoso diz que qualquer um que prejudicar o túmulo será atacado por crocodilos na água-cobras e escorpiões em terra, e até mesmo um hipopótamo furioso. Obrigado por assistir. Agora confira os vídeos que aparecem na tela para mais histórias inacreditáveis.